Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Águas de Aruanda. Vocês podem se inscrever aqui apertando abaixo e clicar no sininho para compartilhar sempre que chegar alguma novidade. E hoje vamos falar da nossa série Orixás sobre o Orixá Nanã. Lembrando que o Orixá é o Ori, é o dono da nossa cabeça, independentemente da religião que você tem o seu Orixá, mesmo que você não aprofunde e não queira saber. Nós geralmente temos 3 orixás, que é o Orixá de frente, o Orixá Juntó, o Adjuntó e o Orixá Ancestral, que é o terceiro, que fica aqui no coronário, que representa a nossa ligação com as reencarnações no planeta Terra. Então esse Orixá ancestral, por isso que esse nome, ele vem desde a nossa ancestralidade, trazendo nós para cá, para esse planeta, para fazer essa mudança que a gente precisa do nosso espírito. Lembrando que nós trabalhamos aqui de forma universalista, não é que nós excluímos um ou outro, nós agregamos. Existem palestras nossas aqui da Fraternidade Branca, ou Sete Raios, ou como queira chamar, de acordo com a linha esotérica que segue, que são os mestres ascensos ou mestres ascensionados, como também temos orixás, pretos velhos, caboclos, erês. É só você clicar aí e vários vídeos esclarecendo o entendimento aqui do Águas de Aruanda. Lembrando que não existe verdade absoluta, né? Você aí que segue a sua casa, está tudo certo quanto às cores, comidas dos orixás. E lembrando sempre que a gente não pode apontar o dedo e julgar quem está certo ou errado, principalmente porque existimos aqui numa pluralidade religiosa no Brasil, em que intolerância religiosa é crime. Então, vocês aí tenham cuidado, às vezes, de fazer comentários agressivos nos vídeos, né, aqui do Águas, de outros canais. Sempre a gente tem alguns comentários, é bom a gente respeitar. Não concorda, muda de canal, tá tudo certo, né? Mas não ficar agredindo, porque até pode ser excluído do canal. É muito importante a gente fazer esse esclarecimento. E Nanã é um orixá muito antiga, das Iabás. O que são as Iabás? Orixás que têm a força feminina. Essa força feminina são 6 Iabás. Lembrando, né, que são mais de 500 orixás, mas no Brasil, quando se criou a religião afro-brasileira, ficaram 16. Então, alguns orixás, é claro que são tipos de orixás que vão se enquadrar dentro de um único orixá. E são 6 as Iabás: Inhansã, Nanã, Iemanjá, Oxum, Euá e Obá. Nós já falamos aqui de todas elas, agora hoje é a nossa última, que é Nanã. E vamos falar mais um pouco sobre Nanã, esse mistério, né? Esse mistério dessa ancestralidade, que é uma orixá muito antiga, considerada também como uma grande avó, por ela trazer essa força aí de anciã, que inclusive se comemora no dia 26 de julho, que é o dia da avó, abrindo um grande portal no planeta. Todo mês de julho, dia 26, abre um grande portal, e depois vai vindo os orixás Omolu, que é 16 de agosto, depois Oxumaré, 27 de agosto. Então, esse ciclo aí de agosto, que é um pouco assim, as pessoas têm o costume de dizer que agosto é o mês do desgosto, né? Mas não vamos falar isso não, né? Principalmente porque a gente solta para o universo uma coisa negativa. É porque é um mês de a gente colocar os pingos nos is, né? De colocar, de fazer o dever de casa, e que o orixá também é ordem e disciplina. E aí vem o quê? A avó é boa, mas dá o puxão de orelha, não é isso? A avó faz às vezes o que a mãe não fez. Então é isso. Nanã entra no dia 26 de julho, fazendo aquela vibração para que a gente tome prumo na vida. E aí vem o Molu também, que é um outro orixá que tem força energética com Nanã. Até, segundo as lendas, Nanã é a mãe de Omolu, né? E depois vem o Xumaré, que é o outro filho de Nanã. Veja aí que é a família reunida, né? E nessa história aí, Nanã ainda vem, diz que o filho energético também tem Ossan de Nanã. Então são vários, né? Mas aí são as lendas. Eu vou falar só um pouquinho, porque essas lendas às vezes são um pouco pesadas, né? Às vezes tratam orixás como seres humanos. E orixás são forças da natureza. E Nanã é aquela água dos pântanos, é aquele lodo que nós existimos desde a criação. Então, como é que se chama Nanã? Às vezes pergunta, não é Nanã, é Nanamburucu, é Nanamburuque, é Nanamburuque, Nanamburu, Nanamborocu, Nanamborodô, Anamburucu ou Nanamburucu. Gente, tá tudo certo. Que interessante, né? Ah, não, é Nanamburuqui. Não, é Boroqui. Gente, todos estão certos. Que maravilha, né? Chame do jeito que quiser. Nan significa mãe. Imagine Nanã, mãe 2 vezes avó, né? Por isso que Nan é um nome carinhoso. As músicas de Nanã são tão carinhosas também. No CD do Águas de Aruanda tem a Ivana Dantas cantando para Nanã, né? Aquela música é de Nanã, Euá. É só vocês curtirem também no nosso canal.
Ela é a deusa dos mistérios, a divindade de origem simultânea à criação do mundo. Então é tão antiga a origem dela, que quando se faz uma oferenda para Nanã, uma coisa, tudo na panela de barro, né? Aquela colherinha de pau, porque não existia ferro nessa época. E existem algumas lendas que ela bate de frente com Ogum é o dono do ferro, por isso, por aquilo. Então vamos imaginar que não se faz nas oferendas de Nanã e no cozinhado dela com ferro, porque ela remonta a uma origem muito antiga da criação, onde o ferro não existia ainda. E não é mais bonito, né, falar dessa forma, e que todos os orixás estão unidos. Tira essa visão assim que um briga com o outro. Estamos num tempo de paz, né? Senhora de muitos búzios, sintetiza em si morte, fecundidade e riqueza. Assim como o Molu, Nanã traz os mistérios da morte, da renovação, da transmutação. Quando a gente reencarna, ela é quem vai, quando a gente começa a ficar perdendo a memória, ela é quem está agindo para que a gente venha para uma nova vida, esquecendo daquilo que a gente foi no passado, porque o ser humano precisa. E aí é onde bem interessante que ela cruza com as ideias reencarnacionistas, com o kardecismo, com a Umbanda, com todas as religiosidades que tratam da reencarnação. Desses gases adormecedores que dizem que a gente recebe nas colônias espirituais, Nanã, ela é responsável, dentro dessa linha AFA, por esses gases que adormecem, porque ela traz a nossa memória, como anciã que é, para a gente apagar e reviver novamente. E ela tem esse portal dos mortos, como o Molu também tem. Sendo mais antigas as divindades das águas, ela representa a memória ancestral do nosso povo e é respeitada como mãe por todos os outros orixás. Por isso que diz que é a grande mãe, a grande anciã, porque traz os mistérios da antiguidade mesmo dela. E aí tem algumas lendas que Nanã casou com Oxalá e teve os filhos, né? Primeiro nasceu o Molu, aí o Molu ela entregou para Iemanjá cuidar, né? Algumas lendas vai dizer que o Molu nasceu doente, né? No meu vídeo de o Molu eu explico direitinho essa lenda, que o Molu ele nasceu com algumas chagas, aí foi entregue a Iemanjá na beira do mar para ela cuidar, por isso que tem essa ligação. Mas essas lendas é para a gente entender que existem ligações de orixás com outros, algumas afinidades energéticas. É tanto que o Molu é o dono da Calunga, né? E aí chama Iemanjá é a Calunga maior, que chama, é o mar, né? Que é uma força energética de Calunga. Então os dois, para você ver que os dois é a Calunga menor com a Calunga menor, se vocês forem estudar a fundo, vocês vão ver que essas lendas é para a gente entender melhor as histórias e não ficar decorando, né? Isso é isso, isso é aquilo. A gente com as lendas vai entender a força energética aí. Nanã é o princípio, é o meio e o fim, o nascimento, a vida e a morte. Ela é a origem e o poder. É como eu falei, ela nos representa também quando a gente reencarna, quando a gente desencarna, e esse processo aí, juntamente com o Molu e com outros orixás. Entender Nanã, entender o destino, a vida e a trajetória do homem sobre a terra. Porque ela é a terra. Da terra viemos, da terra voltaremos. Ela é o lodo, é aquela terra, é o lago, é o pântano. Quando vocês olham aquele pântano ali e você acha que não tem vida, ali dentro tem Nanã, que é a origem da vida, que é a origem do barro. E aí a gente vai para a Bíblia, né? Que é o nosso nascimento, do que o homem veio do barro. Você vê como é antiga essa coisa de Nanã, ela vem de lá da origem mesmo. É água parada, é barro, é vida, é morte, é a mãe maior, é a luz que nos guia. É da morte condição para o renascimento e para a fecundidade que se encontram os mistérios de Nanã. Então são esses mistérios, é bem poético, né? Você entender Nanã, em algumas músicas você vai percebendo como eles usam da poesia para explicar o domínio dessa grande orixá. É a protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes visuais. É bem interessante também, porque são pessoas que geralmente já chegam numa idade mais avançada e precisam daquele cuidado. E aí é como na gestação vem Oxum, né? No útero, e aí vem Oxum no nascimento. E Iemanjá recebe quando a criança nasce, e na velhice vem Nanã cuidar para a passagem, Nanã entregando o Molu para o mundo dos mortos. É bem interessante essas fases da vida que a gente passa por todos os orixás, independentemente de ser da cabeça ou não. Seus filhos são, aí segundo alguns estudos, os filhos de Nanã, eu falo filho não é porque ela nasceu no ventre dela, e energeticamente, é tanto que nas casas fazem, geralmente colocam os assentamentos de orixás por agrupamentos, e em alguns agrupamentos tem Nanã, junto com o Molu, junto com Ossan, Euá
Oxumaré. E ela, por ser a mais antiga, todos os orixás a consideram mãe. Na verdade, todos saúdam Nanã como uma mãe, né? Nas músicas também. Vem de uma era que não havia metal, tudo era como palhas e barro. Por isso também essa coisa de Omolu, que é todo de palha, tudo tem uma ligação energética mesmo. Não se iniciam homens com esse orixá. Então, Nanã só desce na cabeça de mulheres. Interessante, né? Assim como Obá, não é Obá, que só desce na cabeça de mulheres, e Euá também. É bem interessante. São 3 Iabás que só descem em cabeça de mulheres. O que é descer na cabeça? É a pessoa manifestar nesses orixás. Então, é bem interessante saber, e algumas lendas aí terríveis, que diz que Nanã não gosta de homem porque ela foi buscar os mistérios lá com Oxalá e ficou revoltada, Oxalá brigou com Nanã, e aí ela amarrava os homens que traíam as mulheres e chamava os eguns para assustar. Então vem algumas lendas assim que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque aí fica parecendo que Nanã é uma bruxa, né? Só falta chegar numa vassoura, mas tem que ter cuidado, mas é na rigidez, às vezes, da disciplina mesmo. Talvez, assim, por Nanã, ela ser uma desconfiança. É tanto que a carta de Nanã, no tarô dos orixás, né, é a carta da paciência, da sabedoria e da desconfiança. Geralmente, quando tira essa carta, são mulheres que elas se satisfazem com a presença de filhos, gosta da casa cheia, né? E aí ela é respeitada e temida, deusa das chuvas, da lama, da terra, juíza que castiga os homens faltosos. Veja só, faltosos, né? Então não é porque ela castiga os homens. O castigo que a gente fala de orixá, não é que orixá dá surra, não. Nós é que não fazemos as coisas corretas e aí pela lei do karma, lei do retorno, a gente recebe, né? Se a gente lança uma inveja para alguém, a gente vai receber isso. De alguma forma, a gente recebe na mesma proporção ou maior. Então é isso, quando o orixá desce e coloca a ordem e a disciplina, a gente tem que seguir a linha. Mas não é o orixá que está errado, né? Nós é que estamos errados. É a grande mãe de onde tudo nasce, tudo retorna, dona da sabedoria e da justiça que vem da natureza. Nanã é o orixá que rege sobre maturidade e seu campo preferencial de atuação é o racional dos seres. Por isso que ela é a dona da paciência, ela é a dona da sabedoria. Sempre que uma filha de Nanã vai decidir, ela pensa muito antes de tomar uma decisão. Às vezes é tida até como ranzinza, né? Porque ela não vai muito abrindo os dentes logo assim. Primeiro ela passa, é como se ela tivesse uma desconfiança mesmo, porque o que ela vai decidir, ela decide de forma correta e justa. Liberta o passado para iniciar um novo ciclo com consciência e clareza numa condição mais equilibrada. Atuando na passagem do plano espiritual para o material, encarnação, ela age na decantação emocional. Era esse nome que ficou faltando na minha primeira explicação. É a decantação emocional. Quando a gente vai ficando mais idoso e vai perdendo a vitalidade, vai decantando, nós vamos perdendo o tônus e no adormecer dos conhecimentos do espírito que irá encarnar para não haver interferência no destino da nova vida a ser vivida. Imagine se a gente lembrasse de todo mundo do passado, enlouquecia primeiro, né? Que a gente não tem capacidade para isso. Mas é ela que é responsável por esse adormecimento, como eu falei. Responsável pelos portais da entrada e saída das almas ou dos espíritos, segundo a linha que vocês seguem. Grande orixá, mãe e avó, protetora dos idosos, fazem que as recordações começam a ser adormecidas, já falei. Padroeira da família, domínio das enchentes, chuvas, do lodo produzido pelas águas. E ela é dona do axé. Tem até umas musiquinhas, né, que ele diz que ela é dona do axé, porque ela que dá vida e a sobrevivência. Senhora das Iabás, que permite o nascimento dos deuses e dos homens. Segundo muitas lendas aí, Nanã é quem vai dando a vida aos seres, né? Os orixás mais antigos da criação, Nanã e Oxalá. Ela traz, geralmente, esse Ibiri. Ibiri, tem até aquela música Ibiri Nanã Euá, né? Aí ela traz esse instrumento sagrado, que diz que é até como se fosse o sucessor dela, o Ibiri. É o seu cetro, feito de palha da costa, enfeitado com búzios e é reconhecido como seu descendente, porque nasceu com ela, está contido nela e carrega todo o seu poder. Então, geralmente, quando existe uma manifestação da filha de Nanã, né? Porque só existe manifestação na filha, na mulher, segura esse ibiri é o grande poder que ela traz. É como se fosse sagrado mesmo ali para ela fazer a bênção naquele domínio, naquela dança. Geralmente quando tem casas que tem filhas de Nanã, no Olubagé, que é a festa de Omolu, a Nanã também
comparece, porque é a festa do filho, né? Para você ver que não tem essa coisa aí, largou o filho no mar, ficou de mal, não existe, né? No Olubajé, que é a festa ela participa, né? E ela dança com seu cetro, que é o Ibiri, como Iemanjá também dança nessas festas aí. No sincretismo, ela, Nossa Senhora Santana, tinha que ser, né? Nossa Senhora Santana, que era casada com São Joaquim, né? E ela não podia ter filho, ela já teve filho mais idosa. Então traz esse arquétipo da Senhora, e aí nasce, Nossa Senhora Santana é a mãe de Maria, não é isso? Maria, que é mãe de Jesus. Então ela vem da descendência de Davi, para você ver como é a origem antiga de Nanã. Gente, outro dia no vídeo eu falei sincretismo, aí a pessoa disse assim, não tem nada a ver, uma coisa é Nossa Senhora, outra coisa é Iemanjá. Gente, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, não. Eu falo de sincretismo. O que é sincretismo? É você cultuar. Eu digo que é sincretismo porque no dia 26, que é o dia de Nossa Senhora Santana, que é o dia da avó, a gente comemora o dia de Nanã. Assim como o 8 de dezembro, que é o dia de Iemanjá, comemora o dia de Iemanjá Oxum. Sincretismo no sentido que os negros aqui, eles precisavam cultuar naquele dia aquele santo, e eles pegavam e cultuavam como se fossem os orixás, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, mas nós, como brasileiros que somos, gostamos de cultuar todos os santos, não é isso? Então está tudo certo, eu não estou dizendo que o orixá Nanã é igual a Nossa Senhora Santana, não, são duas forças diferentes, mas que se encontram em um determinado momento na devoção e nas características afins que uma e outra têm. Seus aspectos gerais: dia de sábado é o dia de cultuar Nanã, como também Iemanjá, Oxum, é dia de sábado. Suas folhas, quem quiser fazer aí um banho de Nanã para acalmar: Fortuna, Samambaia, Manacá, Melão de São Caetano, Crisântemo Roxo, etc., porque são várias. Domínios: lagos, pântanos, águas profundas, lama, barro, vida e morte, cemitério também, não é? Portanto, que tem as músicas que a gente canta e tudo, e remete muito a aquele Ingorossi, né, que faz, chamando a morte, né, que faz né? O som da coruja, associado também como um arquétipo animal da coruja, um animal da sabedoria. Suas cores: roxo e lilás. A comida: existem várias comidas aí, vocês podem fazer o estudo, mas eu coloquei farofa de dendê. Apesar de você achar que Nanã é aquela água do pântano, não está fria, não, ela é um orixá quente, por isso que é farinha de dendê aí. Dendê é uma coisa quente, né? Saudação: Saluba Nanã. Quando você quer fazer saudação de Nanã, é Saluba Nanã. Filhas de Nanã, que é um tema assim muito procurado, né? Nos canais, os filhos dos orixás, eu percebo isso. As filhas de Nanã são pessoas extremamente calmas, agem com benevolência, dignidade e gentileza, gostam de crianças e educam-nas com excesso de doçura e mansidão. Aquela avó que dá ousadia, né? Não diz assim, menino criado com vó, pronto. Quem é de Nanã dá ousadia demais, os meninos ficam todos ousados, né? Assim como as avós, quando mães são apegadas aos filhos, muito protetoras. Aquele menino que briga na escola com todo mundo, mas ele é o certinho, né? Sempre, porque a filha de Nanã é assim, ela é ciumenta e possessiva, viu? Cuidado. Exigem atenção e respeito, são introvertidas, às vezes parecem que são muito sérias, carrancudas. Podem ser teimosas e ranzinzas, às vezes, eu faço, mas não faz não, viu? Ela vai dizer que faz, mas só faz do jeito que ela quer. São majestosas e seguras nas ações, procurando sempre o caminho da sabedoria e da justiça. São decididas, conservadoras, simpáticas, mas principalmente respeitáveis. Em geral, têm uma grande capacidade de compreensão de ser humano, como se fosse muito mais velha do que sua própria existência. O perdão aos que erram e o consolo para quem está sofrendo é uma habilidade natural. E aí, eu vou encerrar aqui com uma oração para Nanã. Vamos fazer todos, vibrar, vamos pedir a proteção dessa grande mãe, avó, dessa grande ancestral que está presente em nossas vidas, principalmente quando a gente mais precisar, que é no momento da passagem, né, para o outro lado, que a gente está aqui só de passagem mesmo, e aí pedir a Nanã que nos dê auxílio nesse grande dia e por aquelas pessoas que nós sabemos que estão prestes a fazer a passagem e vão fazer um dia. Oração a Nanã. Ó Mãe dos mananciais, Senhora da renovação da vida, Mãe de toda a criação, Orixá das águas paradas, Mãe da sabedoria, dai-me a calma necessária para aguardar com paciência o momento certo para tomar minhas decisões.
Que a tua luz neutralize todas as forças negativas à minha volta. Dai-me a tua serenidade e faz de mim um filho abençoado nos caminhos da paz, do amor e da prosperidade. Deus salve Nanã Buruque, Saluba Nanã. E esse foi nosso vídeo de Nanã. Esperamos vocês agora nos próximos vídeos. Curta nosso canal e compartilhe.